Por que esse é o punk mais assustador do sci-fi? O sufixo punk é um dos termos mais comuns na ficção científica, nascendo no cyberpunk dos anos 80 e seguindo forte até o atual solarpunk, passando por muitos dos diferentes estilos de histórias, estéticas e narrativas. Mas entre eles... Eu sou um jeca de gostos muito comuns, então eu tô fechadão com cyberpunk e não largo mão. Apesar de ideias assustadoras de modificação corporal e mental, do fim da dignidade em meio à tecnologia ou a paranoia atômica que pode acabar com o mundo, existe um dos punk que reina como o mais brutal, que nos mostra a possibilidade de um mundo sujo de óleo e sangue. O dieselpunk é um subgênero fascinante, mas ainda assim muito nebuloso. Deixa eu te contar uma jornada. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu achei que eu ia encontrar uma lista compreensível do que define esse tipo de história. Aí eu comecei a encontrar filmes... Steampunk esteticamente é muito bom, cara. Eu acho muito bonito steampunk. Steampunk principalmente misturado com Lovecraft, tá ligado? Eu acho que é um misto com elementos Lovecraftianos de terror cósmico, que são coisas que se misturam muito bem. Mas é muito bem mesmo. Como Capitão Sky e o Mundo de Amanhã. Óbvio. Rocketeer. Ok, faz sentido. Os livros do Asimov, Indiana Jones, sério. Dead Space. Foi aí. Infelizmente há poucas obras punk boas, sabe? Tirando o Cyberpunk, tem um jogo, né? E bons filmes cyberpunk. Mas sabe, é foda. Então, que eu notei que pelo menos eu considero, eu não vou me aprofundar em nada, há então. uma lacuna em como esse subgênero é discutido dentro da ficção científica. Eu já vou pedindo perdão por uma possível arrogância, mas eu acredito que ainda há muito o que se propor em como ele pode e talvez deva ser definido, para além simplesmente da estética, do cenário, das tecnologias, como a única forma de definir esse tipo de narrativa, mas também em temas e principalmente uma visão crítica do mundo. Afinal, o que é um punk sem algo a dizer? Warhammer, o Dieselpunk? Faz sentido. Se bem que eu não... Faz sentido, tá ligado? Mas eu não sei exatamente o que é um Dieselpunk, mas tudo bem. Desolation. Tyranny. Enemy of endless might. Primeiro de tudo, nada mais justo do que explicar o dieselpunk através do que está estabelecido, e crédito a quem merece, a comunidade desse subgênero fez um trabalho incrível para criar toda a estética e estilo próprio, que é um subgênero consideravelmente moderno. Ele surgiu mais como uma necessidade de explicar uma nova estética do que como uma ideia já específica. Essa justa posição surgiu pela primeira vez em 2001 para descrever o jogo Children of the Sun, pelo próprio autor Lewis Pollack, que criou um cenário mais moderno que o steampunk, mas sem nenhuma conexão com o mundo cibernético do cyberpunk. Como colocado por Pycraft, um importante autor e pesquisador do subgênero, ele emanou daqueles aficionados pela ficção leve que sentiam-se presos entre os temas do cyberpunk e a idealização do passado do É tipo, tem um jogo de estratégia. Eu não sei se é jogo de estratégia. Não, é um jogo de estratégia assim. Que se passa num futuro alternativo pós Primeira Guerra Mundial. Não, é um outro jogo. Eu tenho ele na Steam. Iron Harvest. Essa porra. Afinal ele usou no trailer do jogo, né? Então, no vídeo ali. Realmente é Dieselpunk. Pô, esse jogo é divertido. Esse jogo é realmente divertido. Sabe, eu joguei pouco, admito, mas ele é bom. As principais diferenças do dieselpunk para o seu muito similar steampunk. Um é mais focado na era vitoriana e há uma idealização futurista a partir da visão do passado. Um mundo até mesmo brilhante, otimista. E sim, o steampunk pode se tornar sujo, vide o incrível Dishonored. Mas o dieselpunk muito mais facilmente mostra o lado mais sujo de suas histórias. Mais pra frente nesse vídeo vamos entender como existe uma divisão dentro do dieselpunk, uma mais pessimista e uma mais otimista. Mas agora o mais importante é entender que o dieselpunk, assim como o steampunk, é primeiramente um estilo estético. Leve, essa é a percepção geral sobre ele. Uma percepção que eu quero ver se consigo mudar com esse vídeo.
O dieselpunk é baseado muito nas linhas de design dos anos 20 até os anos 40, o que coincide com a era de ouro da aviação, com o desenvolvimento automobilístico pensado na velocidade e no luxo, e também numa glamorização dos trens, principalmente aqueles a diesel, que representavam o luxo futurista daquela época. Basta ver um pôster de uma agência de turismo daquelas décadas que você entende exatamente qual tipo de estética eu estou falando. É a era do jazz e do pulp. Não à toa, um dos grandes expoentes na ficção científica desse subgênero é Rocketeer, tanto o filme quanto o quadrinho. É uma época que reflete justamente o crescimento econômico dos Olha, meu querido. Degustador de bundas pardas mandou R$10. Buenas Pardola, eu acho que o biopunk é o mais sinistro e macabro. Já parou para imaginar? Carros, construções, roupas e tudo mais feito de tecido orgânico. Neuronews e visceras ao invés de circuitos. É tipo o Scorn. O Scorn é isso. Que é grotesco. Tipo, é grotesco, mas é do caralho. É grotesco, mas do caralho. Estados Unidos pós-Primeira Guerra, sem deixar de lado seus problemas de desigualdade, principalmente com o começo da Grande Depressão. É por isso que o luxo e o glamour, uma visão de um mundo que ostenta todo o seu poder, são bem comuns em histórias assim, pelo menos em parte delas. Em questão de era, o dieselpunk figura fortemente entre 1918 e 1945, quase como se algo importante tivesse acontecido nesses anos. Ou então são mundos que refletem esse período, o chamado de Interbellum. O período entre as duas grandes guerras é a fonte de cenários e visuais para esse subgênero. Foi quando os arranha-céus se tornaram uma realidade, e o mundo parecia caminhar para essa visão grandiosa. Mas esse período entre guerras, e também os dois conflitos, é justamente importante para entendermos por que o dieselpunk é muito mais fascinante do que meramente um estilo estético. E eu espero que você goste de aprender um pouco sobre história, porque lá vamos nós! De letra. Quando você coloca as palavras machine e gun juntas, ambas mudam. Nesse ponto, a guerra não é mais sobre um senso de aventura e cavalheirismo, uma maneira de testar o nível de masculinidade da sua nação. Ela se torna industrial e horrível. A Primeira Guerra Mundial foi vendida para muitos jovens como uma grande aventura. Anedotas falam sobre como eles estariam de volta antes do Natal. Nossa. Every ounce of strength to win victory before the end of the year. O começo do conflito ainda é muito inspirado pelas histórias de conflitos do passado, ainda travados com espadas e formações, cavalheirismo e heroísmo individual. Uma idealização, como toda história de guerra. Uma idealização que foi brutalmente quebrada por quão desoladora foi a Grande Guerra, de armas Os dois, Nada de Novo do Front, são incríveis. Apenas assistam. químicas ao uso descomunal de artilharia, a terra de ninguém, onde os dois lados passavam meses afundados em lama. Apodrecer quando ainda estava vivo e ser comido por ratos era algo tão real quanto a possibilidade de ser trucidado pelo fogo da metralhadora. E mesmo assim, mesmo com tanto terror, em uma guerra que era para durar meses e já estava se arrastando por anos, ainda havia surpresas no caminho dos soldados. Dá para imaginar o quão ficção científica pareceria ver um tanque de guerra naquele momento, algo que o Wells escrevia em suas histórias futuristas, agora passando por cima de tudo que você vê, blindado, cuspindo fumaça, bebendo diesel com tanta ferocidade quanto ele derramava sangue. Não que a guerra tenha sido bela um dia, mas a Grande Guerra mudou consideravelmente como o conflito era visto. Essa foi a semente do que eu gosto de chamar de o terror do diesel, mas isso só se consolidaria no final da década de 30, mostrando o verdadeiro poder de destruição de uma guerra completamente industrializada através do Blitzkrieg. A tática de guerra relâmpago desenvolvida pela Alemanha foi uma das mais avassaladoras da história. Com seu ataque usando blindados móveis e aviões como vanguarda, a Alemanha destruiu a força aérea polonesa em apenas 2 dias. Em menos de um mês, já controlava Varsóvia. Enquanto a corajosa cavalaria polonesa tentou atacar as unidades de suporte dos batalhões blindados alemães, a lendária cavalaria polaca, que em outras guerras tinha se tornado quase como uma unidade mítica, não teve a menor chance contra o poder das máquinas alemãs. Sim, a Blitz foi... seria possível aplicar Blitzkrieg com drones? Cara, tudo é Blitzkrieg. Toda a doutrina militar moderna gira em torno de algo inspirado em Blitzkrieg, cara. Sabe? Era um novo... Blitzkrieg é mais assustador que drones? Não sei. Dito isso, eu acho que talvez a Blitz esteja em... Pelo menos eu vejo dessa forma por causa da Ucrânia, né?
tenha que ser revista. Porque temos drones. É um exagero você afirmar que drones tornaram tanques obsoletos. Eu já falei essa cabacice várias vezes já. É um exagero do caralho falar isso. Muito da destruição sem tamanho de blindados e o início de guerra de trincheira na Ucrânia se dá na falta de linhas de suprimentos para manter esses tanques funcionando. Sabe? Tanto por parte da Rússia, que não tem peças de reposição e engenheiros capacitados para dar manutenção nesses tanques, coisa que é absolutamente imprescindível. Tanto dos ucranianos, que eles realmente não têm peças sobressalentes para dar manutenção nos 10 tanques diferentes que eles têm dos aliados ocidentais. Então, sabe? Não tem. Pode ser que os tanques se tornem um elemento secundário nos conflitos num futuro não tão distante, porque, bom, tá tendo problemas, a Rússia tá tendo problemas pra manter os seus tanques funcionando, Não, eles têm, a questão é peça, tá ligado? Peça de reposição pra tanto tanque é destruído. Porque é muito barato você destruir um tanque, essa é a grande cagada, é muito barato. O custo de um tanque é muito alto. O custo de um operador de tanque, a vida de um operador de tanque é muito valiosa. De um engenheiro também é. Tem algum arranjo de vídeos para mostrar aos familiares no Natal para conhecerem Renan Santos? Entrevistas, cortes, etc. A entrevista do Renan no Flow e a entrevista que ele deu pro My News hoje são boas. A entrevista que ele deu pra Jovem Pan 6 meses atrás também é boa. É isso. São bons elementos aí pra você apresentar. Drone é mais cruel que Blitz. Aliás, a entrevista que ele deu hoje pro My News, cara, foi engraçada. Porque a jornalista do My News, ela é uma Gen X que estava basicamente tentando travar qualquer argumento do Renan com democracia. Tipo, qualquer solução dele completamente boomer-coded, completamente perdida, tá ligado? Completamente perdida. Sabe? Os mais velhos, eles vão ficar aí, eles têm um papel pra cumprir. Não. A gente tem que tirar eles eles não tem que ter um papel nenhum. Beleza? Chega. Já viveram o que já vai viver. Então, essas entrevistas são boas. Agora, os clipes, os edits ali, menos esquisos, são bons também. Nossa, a parte da Deep Web foi intancável. Mas, tipo, voltando a falar de tanque, eu não sei, eu sou um grande especialista militar. Eu acho que os tanques terão um papel diferente nas guerras do futuro, sabe? Eles se tornaram muito complexos, cara, muito caros, muito, muito valiosos pra você perder. Então, sabe, talvez uma cavalaria mecanizada, que foi o tipo de estratégia que os russos utilizaram na Segunda Guerra Mundial, não seja mais possível. O tipo de estratégia de blitz da Alemanha realmente tenha se tornado... já é obsoleta, né? A forma que eles aplicaram. Mas a gente tá voltando a guerra de trincheira, pô. Na Ucrânia é isso. Na Ucrânia é guerra de trincheira, cara. Não é trincheira aos moldes do início do século XX. Não é. Não é trincheira não é trincheira Primeira Guerra Mundial. Já é outra coisa. Muito mais violento. Então... eu não sei, realmente eu não sei qual que é o futuro. O futuro é drone. Drone claramente se tornou um elemento ali que é barato, muito mais barato que um tanque, e gera um dano absurdo. Um novo tipo de guerra, algo que foi comprovado ainda mais em 1940, quando em apenas 6 semanas a Alemanha venceu a França, uma das grandes vencedoras. Não, drone não é overrated, mas é algo que entrou pra bagunçar completamente. Por exemplo, os counters de drones hoje já estão se tornando muito eficientes. Por exemplo, Jammer. Sabe? Você consegue derrubar drones, você consegue se proteger de drones com mais facilidade nessa altura da guerra do que era no início. Vencedoras da guerra anterior, com a grande linha de Maginot e táticas de combate de trincheira, sendo definitivamente... Drones não rompem linhas inimigas. Tanques sim, porém tanques são frágeis. Formações de blindados exigem todo tipo de suporte para que eles não sejam destruídos imediatamente. Então, tipo...
É isso. Sim, tem drone com fibra. Cara, é uma loucura. Tipo, tem jammer, tem fibra, cara. Existem mini drones pra destruir outros drones. Tipo, tá uma corrida tecnológica absurda. Cara, é foda. Ultrapassados, derrotados e humilhados pela Guerra do Novo Mundo. O mesmo aconteceu na Rússia, com a primeira metade da Operação Barbarossa sendo um grande sucesso. A máquina de guerra alemã era uma força que parecia imparável, alimentada pelo combustível que propelia seus motores mecânicos por ar e Pera aí, a Alemanha vai lançar Panther? Vai lançar um Panther? Ok. terra, arrasando tudo pela frente. Tiger, seja muito bem-vindo de volta. A gente tá isso daqui, ó. Estamos a isso daqui de termos novas gerações de Tigers. O poder dessa industrialização foi tanto que essa máquina de guerra só foi parada quando encontrou com outras duas maiores. E não se engane, a Alemanha iniciou uma corrida por industrialização militar em que os países aliados Eu estou ansioso. Estou ansioso pra ver o Tiger 3. Vambora. iniciou uma corrida por industrialização militar em que os países aliados acabaram ficando para trás no começo da corrida. Foi necessário todo um esforço para se adequar a essa nova forma de combate. A industrialização dos Estados Unidos foi importante naquela época. O país já tinha ultrapassado a Alemanha e se tornando a maior potência industrial naquele período. Para se ter uma ideia, a Alemanha produziu 270 mil veículos motorizados para uso durante a guerra. Os Estados Unidos produziu 400 mil só para emprestar para a União Soviética. Com a ajuda do período de Lend and Lease, a União Nossa, irmão, se não fosse uns caminhões americanos, a União Soviética teria colapsado mesmo. Tipo, a importância dos caminhões americanos, cara. Soviética conseguiu se recuperar. Caminhão e comida. Se não fosse caminhão e comida americanos, os soviéticos tinham perdido a guerra. Da primeira parte devastadora da Operação Barbarossa. E com o tempo conseguiu não só acompanhar, mas ultrapassar o poderio militar bélico e industrial da Alemanha, produzindo não apenas em a Alemanha dependia de cavalo, pô. escala, como também em melhor qualidade. Mas isso não teria acontecido se literalmente milhões de russos não tivessem perdido a vida na defesa de Stalingrado, segurando o avanço do Reich. A Alemanha dependia de cavalo e aquilo que eles poderiam investir que realmente tinha efetividade no campo de batalha, eles não colocavam dinheiro. Eles preferiram alocar recursos tanto na porra do Holocausto, na porra da solução final, tanto em Wonder Weapons, tipo a porra do V2. Sabe? Que é uma puta. Nossa, cara, V2 é do caralho. Mas o custo do programa dos mísseis V2 do Von Braun, tipo, eles poderiam ter colocado, sei lá, 15 mil tanques pra rodar. Tipo, não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. E outra, eles não tinham. Beleza, eles não tinham equipamento, eles não tinham recursos pra construir 15 mil tanques, mas. Vocês entenderam? E dando tempo para a indústria se recuperar. Como dito por Stalin, o que venceria a guerra seria a inteligência. Não, o custo por morte do V2 foi muito baixo. Eu acho que o V2 matou o quê? 5 mil pessoas. Tá entendendo? 5 mil pessoas. Tipo, o custo por morte do V2 não se pagava, mano. Britânica, o aço americano e o sangue russo. E os Estados Unidos é um país de máquinas. Sem essas máquinas, através do Lend Lease, nós perderíamos. A maior parte das Wonder Weapons eram inúteis. Por exemplo, aquele Messerschmitt lá, o primeiro. Eu esqueci qual que é o modelo. O primeiro jato, o primeiro avião a jato da história, tipo. Eles simplesmente não funcionavam. Eles tiveram uma operação 100% M, isso. Se não fosse Mussolini ter trollado na Grécia, a Operação Barbarossa teria começado 5 semanas antes. Ou seja, a Itália salvou a Rússia. A Itália salvou a Rússia. A Itália salvou o mundo, cara. Porque eles foram tão incapazes. Eles tiraram tanta atenção dos alemães da guerra que, tipo. What was that? What the hell was that? It went by like we were standing still. Blue leader to group. Get off the air. We're by at 2 o'clock. What the hell is it? It was the Messerschmitt 262, the world's first operational jet fighter. It flies 150 miles an hour faster than our fastest fighters. Obrigado, Mussolini, pela incompetência. Tipo, era pra Alemanha estar chegando nas portas de Moscou no início de novembro, chegaram quase no final de dezembro, tá ligado? No inverno mais gelado, no inverno russo mais gelado do século. Acho que é isso, né? Essa guerra. Não, o 262 é inútil, mas é lindo.
Tá ligado? Absurdo. Messerschmitt Me-262 was the world's first operational jet-powered fighter aircraft used by Nazi Germany in World War II. The Messerschmitt M... Mas, tipo, a bomba, isso daqui... A bomba, literalmente, né? Ele era horrível. Ele era horrível porque... Depois de cada... Ele tinha uma autonomia baixa. Depois de cada voo, ele precisava ter manutenção quase completa, tá ligado? Quase o motor inteiro era refeito. Sabe, era uma bosta. Mandou R$10. Valeu, Colono. Esse é o mais novo tanque da Alemanha lançado agora. Se chama Leopard 2A8, mas é uma plataforma totalmente nova. E adicionou um link. Cadê os nossos tanques, tá ligado? Cadê os nossos tanques? Não vou assistir o vídeo completo do Hoje no Mundo Militar? Nossa, cadê? Em mudanças estruturais muito profundas. Com a integração de sistemas de proteção ativa, o APS, novas unidades de refrigeração, sendo capaz de penetrar e destruir uma blindagem de 400 milímetros de puro aço. E foi dessa percepção que em 1965 nasceu o Leopard 1. Não é esse. Foi um vídeo que... This is the new Leopard 2A8 tank for the German forces. The tank is an upgraded variant of the Leopard 2 series. This is the first unit out of a total of 123 ordered, with deliveries expected to be completed by 2030. The most 123 unidades, irmão. Tipo, os tanques hoje, eles são computadores. Tipo, esquece. Isso daqui é um nível de complexidade técnica pra você manter uma porra dessa funcionando, cara. Se você perde um tanque na porra do campo de batalha, você tá fudido. É foda, cara. Esses tanques tipo, perder um tanque, uma unidade dessa porra, que isso já tá fudido. Irônica. Fora o treino, o tempo de treinamento pra você botar um cara pra... Imagina que você mata meia dúzia de mecânicos que dominam a manutenção desses tanques. Fudeu, cara. Fudeu. Apesar dos... Então, tipo, imagina uma guerra total. Augusto entra em guerra com a Alemanha, né? Um clássico. E a Alemanha utiliza os seus agentes para identificar engenheiros alemães que dão mecânicos alemães que dão manutenção a esses tanques. Pronto, se vocês matarem tipo um número suficiente de mecânicos ali, cara, você vai atrasar o esforço de guerra alemão em meses. Acabou, sabe? Meio que a guerra vai se dando nesses termos se tornar uma guerra total. A Alemanha não tinha tanto poder mecanizado assim. Quase 2/3 dos seus batalhões de suprimento e logística... Olá, capitão. Capitão Sexto mandou R$10. O que acontece na Alemanha é que os novos Leopard 2A8 serão novos em folha da fábrica, ao invés das versões anteriores que são basicamente retrofit da D2A5. Nossa, vai começar o autismo do World of Tanks, mano. A hora que você começa a discutir tanquinho, mano. Dependiam ainda de cavalos. A partir de 1942. Nossa senhora, a hora que você começa a falar de tanque jato, irmão. Principalmente após o dia D, era a Alemanha que estava usando cavalos para tentar enfrentar o poder de motores a diesel. Com isso, o dieselpunk é marcado por esse recorte da humanidade, a maravilha das novas máquinas, dos arranha-céus, dos aviões, dos trens, dos belíssimos carros. Mas o que sobra depois que esse poder sai de controle, quando ele cai nas mãos do que há de pior na humanidade? Então, de um modo ou de outro, o dieselpunk vai sempre refletir as características desse período. Diferente da desolação atômica ou então dos terrores tecnológicos do cyberpunk, o dieselpunk busca esse terror, o terror da indústria como forma de violência. Uma violência direta, explícita e expansiva, que cicatriza a Terra tanto quanto cicatriza as pessoas. Assim é possível entender como esse subgênero, embora apocalíptico, se diferencia de alguns de seus iguais. É o uso do poder, da brutalidade industrial, é a opressão da humanidade através do poder industrial, da fumaça negra que vem das máquinas de combate. Nesse ponto é importante destacarmos que existem dois sabores de dieselpunk, o otesiano e o pyecraftiano.
O Otesiano é batizado em homenagem a Nick Ottens, um dos primeiros e mais importantes autores a categorizar e explorar essa estética na ficção científica. O Otesiano pode ser melhor descrito como decopunk, o lado positivo do subgênero, e é justamente aqui que eu vi muita gente encaixando Indiana Jones, mas eu acho que uma história que se passa nos anos 30 e 40, mesmo com elementos fantásticos, não é necessariamente dieselpunk só por ter a mesma estética. Enquanto todo visual tá lá, ok, eu acho que todo punk deve ser primeiramente definido pela sua temática, não por forma e estética. Então, Indiana Jones tem tanques e nazistas e diesel, mas só porque essas coisas são as coisas que existiram. O foco da história não está nesse terror que exploramos agora de pouco. Para mim, o decopunk precisa desse elemento crítico. Um bom exemplo seria Metrópolis, que eu não consigo fugir dele porque ele inspirou quase tudo que a gente fala por aqui. O decopunk também pode ser chamado de decadence, como o próprio Nick Ottens já falou sobre. E para mim, isso representa que, mesmo com o otimismo do período da Era de Ouro, dos fabulosos anos 20, com o luxo dos arranha-céus sendo status quo, os horrores da tecnologia ainda devem ser bem presentes. Em Metrópolis, a cidade, a tecnologia e até mesmo a sua máquina assistam Metrópolis. Faça esse favor pra vocês mesmos. humana carregam os traços do decopunk. Ou melhor, o decopunk que carrega esses traços. É um mundo de tecnologia avançada e que parece próspero, mas basta ver que nas suas sombras há uma distopia. Não ironicamente, Metal Slug é dieselpunk? Tem poder, oprimidos pelas máquinas que alimentam o luxo da superfície. Ainda é um mundo de sujeira, óleo, suor e sangue. Eu sou cyberpunk, sou genérico. Mesmo que eles queiram que você acredite que é um mundo de aço, pedra e belas linhas futuristas. É um mundo que parece estável, mas à beira do colapso uma vez que as máquinas pararem de girar como deveriam. O mesmo acontece com BioShock, outra das melhores experiências dieselpunk já feitas. Uma cidade brilhante construída sobre a promessa de liberdade restrita em um mundo de gênios e gigantes. BioShock é a dicotomia perfeita entre a era que o decopunk representa esteticamente e a realidade histórica de quem era a base dessas sociedades. O mundo de Andrew Ryan é de luxo, de música, de veículos maravilhosos, arranha-céus, arranha-ondas, que mostram o poder dessa sociedade. Mas basta passarmos um tempo nas suas entranhas, ouvindo o que a base da sociedade tem a dizer, que vemos como a tecnologia desse mundo foi usada para moldar a humanidade em escravos de si mesmos. Como as máquinas movidas a combustível ergueram a cidade, mas também aprisionaram os indesejados, os desafortunados, e os transformaram em monstros cuja única opção é obedecer ou morrer nos frios tubos submersos. Enquanto o Adam também se encaixa no biopunk, o poder do diesel foi o responsável por construir e destruir Rapture. Tem que zerar BioShock. Mais leves essa dinâmica aparece. Rocketeer apresenta o simpático e inocente herói, no filme, e bem mais malandro, nos quadrinhos, Cliff Secord, que ao descobrir o foguete portátil se enfia em diferentes aventuras, algumas mais fantásticas que as outras. A história é cheia da beleza da era de ouro da aviação, das pin-ups, do positivismo e leveza de uma sociedade que tinha enfrentado a Grande Guerra e já estava começando a deixá-la para trás. Vai fazer gameplay quando? Não faço a menor ideia. A tecnologia que Secord protege é a chave para abrir as porteiras do mal que pode destruir o mundo. No filme isso fica ainda mais claro, mostrando como a tecnologia do Cyrus X-3 era uma peça importante para a máquina de guerra que falei mais cedo se tornasse ainda mais eficiente, ainda mais violenta. Outro ótimo exemplo em que podemos explorar isso é Capitão Sky e o Mundo de Amanhã, talvez o mais proposital dieselpunk do cinema, definitivamente onde qualquer um que quer entender essa estética deveria começar. Propositalmente com um ar de barato, a ideia é ele se passar por um daqueles seriais que inspirou tanto esse subgênero. Um futuro alternativo muito mais tecnológico do que o que vivemos, com aviões que fazem inveja ao Mach 5 de Speed Racer. É um filme que incorpora todos os elementos que fazem algo ser decopunk. A época, o seu estilo noir, a estética, até mesmo os efeitos especiais propositalmente artificiais. O protagonista falastrão e cheio de si. Mas ele ainda traz os tons pessimistas que são essenciais para esse subgênero, na forma de Dr. Totenkopf, cientista alemão que decide atacar o mundo usando a tecnologia que ele desenvolveu. A sua ideia final é uma solução final para as falhas da humanidade. Em vez de tentar consertar o mundo, Totenkopf quer criar o mundo de amanhã com uma Não joguei o Wolfenstein. pureza que ele acredita ser a verdadeira, enquanto ele abandona o mundo para trás, nas cinzas da antiga sociedade. Outro grande dieselpunk muito importante é Porco Rosso, com a sua visão otimista sobre a era de ouro da aviação, a sua belíssima animação e com temas similares com o que discutimos agora. Eu só zerei o Infinity, o 1 e o 2 eu não...
Ah, caralho. Então, tô ligado. O Wolfenstein 1 é bom, o 2 é bom também, o resto é um lixo. Eu não vou mostrar nenhuma cena. É porque são Redditors, né? Deixa na mão de Redditor. O Estúdio Ghibli vai derrubar esse vídeo. YouTube Punk. Com isso, para algo ser realmente decopunk e fazer parte do dieselpunk, há mais do que simplesmente a estética, os veículos e até mesmo a era em que essas histórias se passam. Sim, tudo isso é importante, estética e forma são importantes. Mas mais importante é que esses cenários mostravam a sombra do mal que se espreitava no momento otimista da sociedade, quase como um contraste, mas que uma coisa era diretamente ligada à outra. São histórias sobre como o poder desse tipo de tecnologia, movida a diesel, em escala industrial, enquanto podia levar a sociedade para frente, estava muito próxima de um precipício. Um simples erro, uma simples leniência a ideias perigosas, jogariam o mundo ao caos. São histórias sobre como as ferramentas que constroem podem facilmente serem usadas por ideologias abomináveis para destruir com a mesma facilidade. É sobre a agonia de ver um mundo tão lindo, tão vibrante, que a gente sabe que está prestes a ser consumido, porque esse tipo de tecnologia sempre dá poder ao que temos de pior no mundo. De forma geral, o dieselpunk otesiano vai ter esse teor, e muitas vezes o resultado é otimista, basta ver como Rocketeer ou Capitão América sempre vence o mal. Já cenários mais negativos são classificados como Piecraftiano, também batizado em homenagem a um importante autor desse subgênero, que eu não faço ideia qual é o primeiro nome, eu tentei achar e não encontrei. Dessa vez o cenário é bem diferente. Essa parte do dieselpunk pergunta: e se a máquina de guerra nunca tivesse sido vencida? Es gibt ein Haus in Neu-Berlin. Em 1962, o famoso paranoico autor e gênio Philip K. Dick escreveu um livro de história alternativa chamado O Homem do Castelo Alto. Apesar de não ter sido o primeiro livro a contar uma história assim, essa foi a obra que popularizou mais famoso, né? Um fim diferente para a Segunda Guerra Mundial. E se o eixo tivesse vencido? Na história, imaginar... Dizem que a série ela é boa a primeira e a segunda temporada. Aí, o que eu ouvi é que o vilão se tornou fan favorite. Aí, basicamente, sabe, escaralhar a série porque tava todo mundo gostando do nazista. É isso. Como as superarmas da Alemanha realmente mudaram o destino da guerra, em vez de ser só desperdício de dinheiro como foi na vida real. Principalmente a invenção do dispositivo de Heisenberg, uma bomba atômica que foi jogada em Washington, garantindo a rendição dos Estados Unidos. A história se passa em uma década de 60 em que as duas grandes potências mundiais não eram os Estados Unidos e a União Soviética, mas o Grande Reich e o Império do Japão, dividindo os Estados Unidos entre os dois vencedores, carregando para o país a sua política de dominação imperial na costa leste e de extermínio étnico na costa oeste, além da consequente expansão ao redor do mundo, incluindo a América Latina. O Homem do Castelo Alto é um exemplo bem importante, não só pela sua influência no dieselpunk, mas porque ele também ajuda a exemplificar a diferença. Isso é boa, dessa temporada. A terceira eles botam um negócio de viagem de... Nossa. Entre uma narrativa de história alternativa e esse subgênero. Nem sempre um está ligado ao outro. Em 1992, uma história similar chamada Fatherland mostra um mundo dividido entre os Estados Unidos e o Reich e uma Guerra Fria. Nessa realidade, a Alemanha venceu toda a Europa e vive uma guerra assimétrica contra milícias russas financiadas pelos Estados Unidos. Mas vemos esse novo mundo dominado pelos nazistas não como uma distopia brutal, mas sim só mais um país. Um país nem tão autoritário como muitas histórias assim imaginam. Vemos uma rotina até mesmo entediante. Seus crimes do passado não só foram esquecidos, como nem chegaram a ser descobertos. Uma clara alusão a muitos países hoje. Aliás, a verdade sobre esses crimes é justamente o que move a grande trama investigativa dessa história. Mas eu não vou dar spoilers. Mas com ele dá para perceber que, apesar de alguns gostarem de misturar os dois, um neo-noir, mesmo que em uma realidade assim, não é um dieselpunk. Já em O Homem do Castelo Alto, a brutalidade industrial, tanto do Japão quanto da Alemanha, são pontos muito importantes para toda a trama. É dito como o Grande Reich praticamente arrasou a África em um experimento desastroso de terraformação, que acabou destruindo boa parte física do continente, e a sua população foi vítima de um mega holocausto, onde praticamente não sobrou mais ninguém e principalmente nenhuma cultura. A história nos mostra como, com o poder do trabalho forçado, agora ampliado para toda a Europa e resto do mundo, a Alemanha já começou a colonização da Lua e outros planetas, levando justamente o mesmo tipo de violência para além da Terra. Trens de alta velocidade, foguetes comerciais,
grandes aviões, tudo isso desenvolvido a partir da visão tecnológica dos anos 30 e 40. É isso que difere os vilões aqui de, por exemplo, qualquer outro império que sai por outros planetas dominando o resto da galáxia e que não se encaixam no dieselpunk. A diferença é como o que faz essa expansão é justamente as ferramentas que foram usadas lá na década de 30 e 40 para dominar outros países. De novo, e para ficar ainda mais claro, a industrialização contínua e expansiva. O Alternate History Hub é 10 de 10. Eu assisto filha da p... Quantos anos ele faz vídeo? Cara, eu assisto ele há mais tempo do que eu consigo lembrar. Um outro grande exemplo dessa diferença é o jogo Killzone, de PlayStation 2, e o seu exército vindo do planeta Helghan. Apesar de ser uma história de combate espacial com muitos dos tropos da ópera espacial, em Helghan vemos uma sociedade que foi moldada pela industrialização. O planeta foi inicialmente colonizado pela Helghan Corporation, mas com o tempo o ambiente industrial modificou os seres humanos e os transformou em uma nova raça, humanos mais altos e mais fortes, feitos para trabalhar nessas indústrias. Mas não parou por aí. Logo, essa sociedade desenvolveu uma doutrina de guerra com base no ressentimento pela derrota em um grande conflito anterior. O Helghast, um exército brutal, invasor e expansivo, altamente industrializado em suas máquinas de guerra e com um visual que não te deixa ter dúvidas da inspiração por trás de toda essa história. Enquanto Killzone não é um grande jogo, nem um jogo muito bom, apenas o 2 brilha dentro da franquia, a É verdade. A construção do Helghast é um dos melhores exemplos de como o dieselpunk é inconfundível entre outras histórias similares, não apenas em estética, mas também em como a história deve ser construída. Mesmo sendo quase uma narrativa de invasão alienígena, há aqui uma força militar despersonificada. O soldado não é um soldado, é uma engrenagem numa máquina muito maior de conquista e destruição, que combinado com um cenário desolado de sujeira, fumaça, aço e concreto, nos dá esse aspecto inconfundível. Olha, Rita. E Rita mandou R$10. Só achei o Vilela meio parcial. O Arthur N podia Também achei. que mutava. Aí o Rony interrompia pra caralho e ele falava nada. Notei isso aí também, mas tudo bem. Nesse contexto, existem várias histórias que merecem algum destaque, mesmo que a execução não seja tão boa assim, ou nem tenha existido. O jogo You Are Empty mostra uma União Soviética alternativa, onde os experimentos para acelerar o surgimento da idealização da nova pessoa soviética acaba transformando parte da Europa. Não, o debate em questão de sistema foi uma bosta. Foi muito ruim o sistema de debate. Em um mundo dieselpunk, com pessoas fundidas a máquinas movidas a combustão. O infelizmente cancelado Hardcore 44 mostraria uma Polônia no fim da Segunda Guerra, tendo que enfrentar os nazistas e também uma incursão soviética, ambos exércitos formados por novos super soldados e máquinas de guerras mortais. As artes conceituais são incríveis, mas eu acho que nunca conseguiriam realizar uma visão. Pô, a gente tem que assistir um vídeo do Gamera. Um vídeo do Gamera tratando justamente de jogos que simplesmente nem foram cancelados, só deixaram de existir. Tipo o Spy da Rockstar, tá ligado? É um jogo que eu tava empolgado pra ver o que ia ser, tá ligado? Tem um outro jogo, o Beyond Good and Evil, que a Ubisoft anunciou tipo em 2014. Mais nada. Visão tão criativa, pelo menos em live action, mas a ideia é realmente muito boa. O clássico 1984 também carrega muito do dieselpunk. Temos um governo autoritário que controla sua população, não através da sutileza capitalista do cyberpunk, mas sim da brutalidade escancarada da máquina de guerra. Uma sociedade que, aliás, vive em uma guerra sem fim. A única coisa que ela produz é justamente guerra. Ela precisa ir de guerra em guerra porque sabe que se não estiver em conflito, ela acaba falindo. Sua cultura, sociedade e economia é completamente baseada na produção de metralhadoras, tanques e bombas em um infinito esforço de nunca deixar que esse cenário de sangue e óleo deixe de existir. Afinal, é tudo o que sobrou para manter a autoridade de quem está no poder. É uma sociedade que foi moldada em uma forma industrial e maligna. Literalmente um modelo de economia, tá ligado? Olha, a Alemanha... O Hitler, ele pegou a Alemanha quebrada e tornou ela uma potência. Baseado em mentira, tá ligado? O Bigode tipo, foi literalmente obrigado a iniciar a guerra, senão o regime dele ia colapsar. Wolf Brigade mostra uma... A parte econômica, a economia da Alemanha é a forma mais fácil. Fácil não.
É a forma mais precisa de você explicar o motivo pelo início da guerra. Realidade alternativa. Não, o Colt, cara. Ai, Hitler era mal. Ele era malvado. Mas ele salvou a economia da Alemanha. Oi? Caralho. Onde o Japão estava... Parabéns. Salvou a economia da Alemanha. Por 5 anos. Ó, que legal. Oh, porra. Do lado dos aliados. Tá ligado? E teve que iniciar uma guerra pra que ela não colapsasse. Qual que foi o final? Hã? Enquanto isso parece ser uma tentativa de esconder os seus crimes durante a guerra, é na verdade uma reflexão em como eles nunca poderão escapar do que fizeram. Algo representado através da tropa Kerberos Panzerkorps. Lembrando... Exato, não. A economia da Alemanha era basicamente o seguinte. Como que eles financiaram o seu esforço de guerra? A Alemanha não tinha grana. Eles não tinham grana. Então, como que eles financiaram o seu esforço de guerra? Basicamente, o Banco Central Alemão emitia títulos falsos de dívida que iam para a economia alemã. Porra, eu perdi a ordem. Tem uma ordem específica. Provavelmente vou falar uma merda aqui, mas é só pra vocês entenderem mais ou menos como funcionava. O banco alemão... Não era impressão de dinheiro, não. Não era impressão de dinheiro. Eles não imprimiam dinheiro. Não era sem impressão direta. Era outro rolê. Mifobius, exato. Eu esqueci a porra da ordem. Começou em 34. Basicamente eram gerados títulos de dívidas de uma empresa falsa. Esses títulos... eles circulavam na economia, tipo, eles emitiam títulos falsos, eles circulavam na economia e eles compravam produtos militares, era tipo, vou comprar um tanque. Eles emitiam um título, pagavam por esse tanque, com esse título que eles emitiram, que era falso, não tinha fundo, não tinha laço, não tinha porra nenhuma. E depois a empresa pegava e, sabe, vendia esse título pro governo alemão. E basicamente foi girando títulos de dívida falso para financiar uma economia falsa, sem necessariamente você gerar inflação. Basicamente isso. Eles acabavam não gerando, compravam tratores aos montes, basicamente com dinheiro que não existia. O problema é que esses títulos eles tinham um prazo de validade de 5 anos. Os títulos começaram a ser gerados em 34. Eles começariam a vencer ali em 40. Então o Bigode tinha meses, tanto que a guerra começa em setembro, sabe? Bom, ele não esperava que a guerra, que as potências ocidentais iriam entrar na guerra contra a Polônia. Ele esperava, tipo, utilizar recursos da Polônia para pagar essas dívidas para continuar girando essa economia falsa. Ao Japão. Era basicamente uma economia de saque, tá ligado? Depois que foi armada essa bomba, era uma economia de saque. Porque por mais que ele queira se afastar do que fez, a imagem do seu aliado vai sempre voltar em sua sociedade que tende ao autoritarismo. É um anime que, até que de forma sutil, fala como a sociedade japonesa, escondida por trás da sua imagem de ordem, de segurança, tem uma sombra... Tipo, a Alemanha basicamente emitia títulos falsos para reequipar o seu país militarmente, e a partir daí se tornou uma economia de império mongol, que eles precisavam sempre estar conquistando novos territórios, cobrando impostos e saqueando esses países para continuar financiando a sua máquina de guerra. Sombra brutal por baixo de tudo isso, uma sombra que desumaniza, e como esse tipo de poder cria um ciclo de mais violência, onde não existem mais heróis ou vilões, apenas sobreviventes, uma guerra que desconecta humanos de seus semelhantes, uma sociedade onde vilão e vítima é apenas uma questão de quem está segurando a arma no momento, uma sociedade que, ao não aprender com seu passado, vai sempre cair na mesma armadilha de simplificar o bem e o mal através da míope visão da guerra, vai sempre ser atormentada pelas sombras do passado que parecem nunca nos abandonar. 我々は犬の皮をかぶった人間じゃない。人の皮をかぶった狼なのさ。人、狼。Enquanto a Segunda Guerra Mundial tende a ser a principal fonte de inspiração, podemos encontrar ótimos cenários com base na Primeira. Meu querido Iron Harvester.
Iron Harvest nos mostra uma realidade alternativa onde a Grande Guerra contou com a presença de máquinas maravilhosas, ou assustadoras, baseadas nas tecnologias do grande industrialista Nikola Tesla, e quais os efeitos essas máquinas tiveram nesse mundo. Baseado no jogo de tabuleiro Scythe, vemos uma década de 20 onde os conflitos na Europa continuam, principalmente entre o Império Saxônico, a Alemanha dessa realidade, e o Império Rusviético, uma Rússia onde o Tsar Nicolas III continuou no poder e a Revolução de 1918 nunca aconteceu. Na verdade, ela foi postergada e comandada pelo louco mago Rasputin. No meio dessas duas grandes potências temos a Polônia, tentando sobreviver e se manter livre da invasão em 2 frontes. Todos os exércitos contam com o uso de mechas, rústicos, até mesmo primitivos, mas todos movidos a diesel, cuspindo fumaça por onde passam. Iron Harvest também não é um jogo magnífico, mas é uma experiência muito divertida, não só visual, como também de lore, com a versão de mesa obviamente sendo a mais profunda. E claro, se Rapture, antes da queda, é otesiana, quando a visitamos durante o primeiro jogo, é obviamente um cenário Pycraftiano, com a ideologia de Andrew Ryan, fomentando a ganância em uma sociedade que favorece e premia as piores táticas humanas, implodindo em caos, também transformando a forma humana em algo grotesco e irreconhecível. No entanto, eu acho que o melhor cenário puramente dieselpunk está em um jogo que é basicamente uma adaptação de O Homem do Castelo Alto, mas com muito mais tiros. Wolfenstein sempre fez parte desse subgênero, mas foi apenas em Wolfenstein: The New Order que a franquia estabeleceu uma realidade alternativa onde o eixo, especialmente a Alemanha, venceu a Segunda Guerra e, até a década de 60, já tinha dominado o mundo, a Lua, e estava se expandindo pelo sistema solar, levando a sua maldade para o espaço. A maldade como o único legado da Terra, com campos de concentração e extermínio até mesmo fora do planeta, com o mundo inteiro concretado à imagem do futurismo fascista do Reich, com até mesmo os humanos sendo forçadamente modificados para serem soldados eternos desse regime, com as suas máquinas de morte mais poderosas e ágeis do que nunca. Wolfenstein nos mostra uma das mais assustadoras e brutais visões do dieselpunk, um mundo homogêneo onde você olha o mesmo cenário de concreto, aço e fumaça, sempre a mesma ideologia, sempre a mesma raça. Tal como a eficiência militar do Blitzkrieg em Wolfenstein, vemos como a diversidade cultural, os corpos, a mente e o espírito humano foi atropelado pelas armas movidas a diesel de um regime que representa o... A Volta de Atlas é bem ruinzinho. Eu nunca consegui ler essa porra. Eu achei muito chato, cara. Cara, Ayn Rand escreve mal pra caralho, pelo amor de Deus. Nós podemos produzir. Os humanos, o metal e o combustível não mais se diferenciam. Somos forçados a fazer parte daquilo que nos esmaga, enquanto aceitamos viver na desolação que eles nos oferecem. Enquanto esteticamente a preferência pelo dieselpunk pode variar muito, particularmente eu acho o mundo de Iron Harvest o mais fascinante esteticamente, com seus mechas rudimentares e a justaposição de um cenário agrário a essas máquinas, algo que remete à própria realidade que vivemos no passado, com a rápida industrialização de países rurais muito motivados pela ameaça das guerras, incluindo o Brasil. Mas Wolfenstein é o melhor exemplo de como o dieselpunk é um subgênero brutal e pode ser assustador, vindo do medo que inspirou esses cenários, da agressividade da guerra, transformado em um cenário de ficção científica. Eu comecei a chocar no primeiro capítulo. O último passo na escala Pycraftiana, que é quando tudo acaba. Um cenário muito bem exemplificado pela obra-prima distópica Waterworld. Ok, na verdade, Mad Max. Apesar de Waterworld ser um ótimo exemplo do que é o dieselpunk. Esteticamente, Estrada da Fúria e Furiosa são os pontos altos da franquia nesse quesito específico, com até mesmo próteses movidas a diesel. Pô, eu tinha esquecido disso, cara. Cara, eu tinha esquecido que o braço dela não era... era movido a diesel, porra. Caralho, peraí, eu não vi o Furiosa. Você quer no Furiosa? Não lembro. Porra, caralho. Mas é o eu achei que era hidráulico. Eu não vi o Furiosa. É o segundo filme que cimentou esse cenário. Um mundo que literalmente ruiu em violência e desordem porque o petróleo se tornou escasso. Uma sociedade dividida e em uma constante guerra pelo pouco de gasolina, de diesel, de qualquer coisa que possa movimentar os motores. Motores que garantem a sobrevivência de qualquer um. Mad Max é também o maior dieselpunk do cinema. Esse é Furioso. Um dos maiores influenciadores dessa estética fora dele. E não podemos deixar de lado o muitas vezes esquecido 9, fortemente dentro do subgênero que estamos discutindo hoje.
Ambos os cenários sobre o fim do mundo, sobre o fim da humanidade, justamente por culpa das máquinas que achávamos que nos fariam viver para sempre. É o resultado final de uma sociedade que aceitou por tanto tempo ser submissa às maravilhas e horrores dos monstros construídos pelo poder do diesel. E como última reflexão, eu queria divagar um pouco sobre o verdadeiro terror do dieselpunk. Porque não é sobre imaginar uma sociedade totalmente diferente onde o mal venceu, mas sim em como ela é muito similar à nossa. Enquanto o Helghast é um super exército organizado, assustadoramente eficiente e bem financiado, em que o Zone 2 vemos como é Helghan, um planeta onde as pessoas moram em casas improvisadas e situação precária. Uma sociedade tão preocupada com gastar trilhões em guerras, invadindo outras terras, que se esqueceu de pensar em si mesma. Castelos são erguidos a generais, mas sua população vive em barracos, uma característica que pôde ser observada nos dois lados da Guerra Fria, mais gastos em armas do que com o que era realmente necessário, e honestamente, um problema que segue até hoje. Se BioShock é para nos apresentar uma sociedade tão diferente da nossa, porque os dois mundos têm aqueles que são donos do ar e aqueles que têm que pagar para respirar. Qual é a diferença em um mundo que aceita ser normal, alguém ter que se transformar em algo completamente diferente, porque era isso, ou morrer de frio no fundo do oceano, e o outro que faz o mesmo? Se o 1920 de Aaron Harvest era para ser um cenário tão diferente com as suas máquinas, com a sua Polônia ameaçada e dividida, porque ele é tão similar de como aqui, no mundo real, a Polônia sofreu com exatamente o mesmo cenário. Se a bomba atômica em Nova York é para ser algo que nos causa terror e que a justificativa alemã de que era um mal menor que causou menos mortes do que a continuação do conflito é para ser claramente propaganda do Reich que nos gera revolta. Bro, não é propaganda no caso japonês no mundo real. Porque o mesmo é aceito e repetido quando o mesmo aconteceu com milhares de civis em Hiroshima e Nagasaki. Eu vou discutir. Assim, o Japão não ia se render. O Japão estava militarmente... Ele não estava militarmente em ruínas. Ele ainda tinha seu império. A invasão das ilhas japonesas teria sido brutal. É só você ver o histórico, tá ligado? A invasão de ilhas insignificantes no meio do oceano. Se Wolfenstein é para nos mostrar um mundo... Quantidade de vidas que foram perdidas, tá ligado? Então, porra. Tão terrível, que só poderia existir daquela maneira porque os claros e óbvios vilões venceram, porque o seu 1960... Sim, o Japão iria criar uma milícia pra conter a invasão dos Estados Unidos de 28 milhões de pessoas, exato. Eles não iriam se render. Os caras acham que o Japão era sushi anime, exato. Tipo, porra. Daquela maneira, porque os claros e óbvios vilões venceram, porque o seu 1960 conta com as mesmas imagens que existiram na nossa América de 1960. Qual é a diferença entre o Japão e o Grande Reich desestabilizando a América do Sul para enriquecer com empreendimentos imobiliários, com a América Latina do mundo real e as suas operações Condor da vida, com o golpe de Estado da Guatemala promovido para baratear a exportação de banana? Se o Homem do Castelo Alto tem como amostra de sua total distopia o fato de que polacos e eslavos, os poucos que sobreviveram, vivem em reservas do que sobrou na sua terra natal, porque nós vivemos o mesmo e aceitamos como parte do cotidiano. E até mais, alguns até acham que é privilégio. Quando Death's Head justifica os horrores do partido em nome do futuro, In the end we will be judged, not by what we have destroyed, but what we have created. Tudo soa tão familiar, com justificativas modernas de combate ao que é errado, tentando explicar táticas de terra arrasada em nome de uma missão de paz. E quando tudo isso parece tão longe que já esquecemos por que o mundo temia a máquina de guerra alemã e os seus horrores... Tuesdays, they burn cripples, the terminally ill, drag on the state. Que já estamos vendo, na melhor das hipóteses, apáticos a essas ideologias... Now I can't even remember what we were fighting for. Porque quando vemos que o continente africano, que muito sacrificou para ajudar a vencer o eixo, passou décadas após a guerra sendo minado, destruído e subjugado, a ponto da maior crise humanitária do mundo ser tão aceita como só algo que acontece por lá, que nem... Ignore a cena, rapaziada. O canal é bom, o canal é bom. Mesmo vira notícia, e tudo o que podemos falar é, pelo menos não é assim tão ruim quanto o que aconteceu no Homem no Castelo Alto. É possível perceber onde mora o terror do dieselpunk. Não é em como conseguimos imaginar como o mundo poderia ser tão terrível, mas sim como mesmo com tudo acontecendo tão diferente, com o pior que a humanidade tem para produzir vencendo, ainda sentimos que tudo é tão similar. O horror do dieselpunk está nos detalhes. Os detalhes que para nós parecem tão familiares. O vídeo é bom. O vídeo é bom, o vídeo é bom.
Por favor, dê mais um plano Marshall pra África. Historiador. Então tudo que eu usei para me basear nesse texto está referenciado tanto no vídeo quanto vai estar aí na descrição. Segundo de tudo, eu Sende mais 50 bilhões pra África, pra eles não fazerem absolutamente nada com isso. também não quero me passar por uma grande autoridade da ficção científica. Eu tô apenas discutindo. Não, o vídeo é bom, uma boa apresentação, um gênero que eu, sinceramente, eu sequer conhecia, então... É isso aí, a vida é boa, a vida é boa.